Como se chama quem consegue escrever igualmente bem com as duas mãos? Como se faz para colocar a própria língua dentro do nariz pelo lado de dentro da boca? E por que alguém iria querer fazer isso? Assista ao resto do vídeo para ver se você também tem algum superpoder. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma das sobrancelhas. Isso é uma ótima forma de enviar um sinal brincalhão para alguém enquanto se está contando uma piada. Mas a capacidade de erguer as duas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre esses sortudos, é porque ainda não consegue controlar e mexer esses músculos. Mas essa habilidade pode ser adquirida. Fique de frente para um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e levante e abaixe a outra. Depois, faça o mesmo do outro lado. Com isso, você aprenderá a mexê-las separadamente. Consegue sentar no chão e voltar a ficar em pé sem usar as mãos ou joelhos? Esse simples desafio é chamado de teste de sentar-levantar. Que nome criativo, não? Embora os cientistas ainda estejam avaliando se isso revela mesmo alguma coisa sobre a sua saúde, dá para usá-lo para checar se os seus músculos e coração estão fortes. Se não conseguir sair do chão sem usar as mãos ou joelhos, talvez seja a hora de voltar para a academia. Estique o braço e coloque um anel em cima da junção entre o braço e o antebraço. Depois, gire a palma da mão. Se o anel não cair, você tem uma habilidade rara. Dizem que só 2% das pessoas do mundo todo conseguem fazer isso, mas há controvérsias. Se você é capaz de lamber o cotovelo com facilidade ou encostar o polegar no antebraço, parabéns! Também faz parte de uma minoria, mas há quem traga a flexibilidade a outro nível. Esse dom é chamado de hipermobilidade, que permite que poucos indivíduos girem o corpo em posições estranhas, como se fosse uma cobra. Colocar a cabeça entre os pés, fazer uma ponte com as costas e mais um monte de contorcionismos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois indivíduos assim têm uma medula maior. Essa região do cérebro é responsável por processar as emoções. 90% das pessoas são destras e só 10% canhotas. Mas tem também uma pequena porcentagem delas que consegue usar as duas mãos igualmente bem para escrever, desenhar e fazer qualquer outra tarefa. As naturalmente ambidestras correspondem a 1% da população mundial, o que dá cerca de 70 milhões de indivíduos. Quer checar se você é um deles? Então tente escrever a mesma frase com as duas mãos. Ou desenhar um círculo primeiro com a mão direita, depois com a esquerda. Se não houver diferença entre as frases e desenhos, parabéns! Por falar nisso, exercícios como esse são muito bons para equilibrar os hemisférios do cérebro, seja você canhoto ou destro. A escrita espelhada é outra ótima maneira de despertar os seus neurônios. Acorda! Acorda! Leonardo da Vinci costumava escrever seus pensamentos da direita para a esquerda em um diário. A finalidade verdadeira desse jeito estranho de escrever ainda é desconhecida, mas há quem sugira que ele estava só tentando evitar as manchas de tinta, já que era canhoto. Escrever de forma espelhada não é uma tarefa fácil para a maioria da população. Geralmente, dependemos das previsões do tempo para sabermos que roupa usar para não pegar um resfriado. Mas nem todo mundo. Há alguns sortudos que aprenderam a manter seus corpos aquecidos até nos frios mais congelantes. Esses heróis destemidos são capazes de caminhar sobre o gelo usando apenas roupas de banho. E sem sentir desconforto algum, eles podem andar descalços sobre a neve e até nadar em algum rio gelado. Geralmente não nascem com esse talento, mas treinam o corpo por anos a fio até se acostumarem com o frio extremo. Claro, não fazem isso só para parecerem descolados, nem por prazer. Os benefícios que esse procedimento traz para a saúde incluem melhor circulação sanguínea, aumento da concentração e uma sensação de bem-estar. Eu não aguento nem tomar banho frio, imagina andar descalço na neve. Ok, estique o braço com o dorso da mão virado para você. Junte todos os dedos menos o polegar. Agora una o indicador com o do meio e o anelar com o mínimo. E os mova para direções diferentes. Conseguiu? Então você certamente pode ser um ótimo musicista, pois os nervos das suas palmas são bem desenvolvidos. Você é capaz de fazer cócegas em si mesmo? É normal não sentir nada, só quando outra pessoa é que faz. Isso acontece porque a região cerebral chamada cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por suas ações. Então, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso, pedindo para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros conseguem sentir cócegas com o próprio contato. Se você não é um deles, tocar em alguma textura que o seu cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador para couro cabeludo pode ajudar a exercitar os nervos e trazer relaxamento. Pegue uma folha de papel e uma caneta e sente-se sobre uma cadeira. Estique uma perna e gire o pé em sentido horário. Tente desenhar o número 6 no papel ou no ar enquanto gira o pé.
Essa tarefa é muito difícil, pois a região esquerda do seu cérebro não suporta duas rotações contrárias ao mesmo tempo. É por isso que o cérebro tenta trazer todos os movimentos para a mesma direção. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso na primeira tentativa. Você também pode tentar escrever outros números para ver no que dá. Parece que o pé só não tem problema com o zero. Quer checar se o seu sistema vestibular está funcionando direitinho? Então experimente o seguinte truque. Apoie o corpo em uma perna só e feche os olhos. A maioria dos que fazem isso perde o equilíbrio, pelo menos durante a primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas do corpo. Juntos, eles permitem manter o equilíbrio em diferentes posições. Esse sistema inclui o ouvido médio e a visão. Então é por isso que se equilibrar é bem mais fácil em silêncio e quando os olhos estão abertos. Todos os dias, as pessoas usam a língua para reconhecer sabores diferentes e se comunicar umas com as outras. Mas esse órgão é também uma ótima ferramenta para um monte de truques. Cerca de 10% dos humanos conseguem encostar a ponta da língua na ponta do nariz. Até agora, o recorde mundial de língua mais comprida pertence a Nick Stolber, dos Estados Unidos. A dele mede 10,1 centímetros, de acordo com o Guinness Book. Há também outro concorrente cujo nome está no livro indiano dos recordes. A língua do cara tem 27 centímetros. Uau! Imagine só o que ele consegue fazer com o sorvete de cone. Normalmente, o tamanho desse órgão nos homens é de aproximadamente 8,5 centímetros e a das mulheres é de 8 centímetros. É por isso que a maioria das pessoas não consegue fazer esse truque do nariz com tanta facilidade. Dar nó no caule de uma cereja é um desafio comum em festas, mas poucos são capazes de fazer isso rápido e do jeito certo. Al Gliniek criou um recorde mundial em junho de 2014, quando deu 14 nós no caule de uma cereja em 1 minuto, usando apenas a língua. Uau! Se quiser bater esse recorde, é só praticar com paciência e escolher caules maiores, com cerca de 4 centímetros de comprimento. Há muitos tutoriais sobre esse assunto na internet. Fique em pé, de frente para um espelho. Abra a boca e tente arquear as laterais da sua língua, formando um U. Entre 65% e 81% das pessoas já nascem com essa habilidade. A maioria mulheres. Há quem acredite que isso é uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que é possível fazer essa proeza com bastante prática. Keshari Mudra é um termo de yoga que significa curvar a ponta da língua para dentro da boca. O ideal é que ela alcance acima do palato mole e descanse no começo da cavidade nasal. Esse asana auxilia a refrescar a mente e o corpo e a controlar a sede, a fome e a ansiedade. Dizem que também ajuda a se tornar um sonhador lúcido, caso se adquira o hábito de adormecer, fazendo o Keshari Mudra todas as noites. Mas a maioria dos iniciantes em yoga leva meses e até anos para alcançar a cavidade nasal. E se você foi capaz de fazer rapidinho, é um sortudo. Consegue abanar as orelhas intencionalmente? Parabéns! Cerca de 22% da população do mundo tem essa capacidade. Agora, mexer as duas ao mesmo tempo é para poucos, 18%. Isso costumava ser mamão com açúcar para os nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles podiam fazer muitos movimentos com as orelhas. O grupo muscular responsável por isso é chamado de auricular, e nós praticamente não precisamos dele hoje em dia. Mas há quem afirme que todo mundo pode aprender a mexer as orelhas. Basta tempo e prática. Infelizmente, ainda não adquirimos o hábito sofisticado de virar a orelha para a direção do som, como os cães e gatos fazem. Pode ser que você tenha esta característica rara do corpo e não saiba sobre ela, pois às vezes nem um raio-x pode detectá-la. A maioria de nós tem 12 pares de costelas, o que significa que nascemos com 24 delas. Existem algumas pessoas, porém, que na verdade têm 25. Apenas uma a cada 200 pessoas tem essa rara característica adicional, e ela é chamada de costela cervical. Ela geralmente fica acima da primeira costela, logo na base do pescoço e acima da clavícula. No entanto, não é nada para se preocupar. Na maioria das vezes, elas são imperceptíveis e, se forem doloridas, podem ser removidas com segurança. Você sabe como os huskies às vezes podem ter os olhos de cores diferentes? Algumas pessoas têm essa rara característica também. O termo médico para isso é heterocromia. Esse nome vem da palavra grega antiga héteros, que se traduz em diferente, e croma, que significa cor. Pessoas com essa condição podem ter heterocromia completa, central ou parcial. O tipo completo significa que a pessoa tem 2 olhos de cores completamente diferentes. Por exemplo, um marrom e um verde. 2 cores diferentes no mesmo olho são os que os especialistas chamam de heterocromia central.
Uma pessoa com heterocromia parcial tem apenas uma parte do olho de uma cor diferente. Você pode nascer com essa condição ou ela pode surgir após uma lesão. Ainda assim, é extremamente rara. Menos de 200 mil pessoas são diagnosticadas com ela nos Estados Unidos. De qualquer forma, vamos combinar, parece muito legal. Falando em cor dos olhos, quer tentar adivinhar qual é a mais rara? Vou te poupar de pesquisar no Google, é a cinza. Os olhos azuis podem ter sido seu primeiro pensamento, e eles são bastante raros. Apenas cerca de 8 a 17% da população mundial tem essa cor nos olhos. Porém, quando se trata de olhos da cor cinza, eles são ainda mais especiais. Menos de 1% das pessoas os têm. Essa característica rara do corpo é causada por um nível mais baixo de melanina nas camadas do olho. Se você estiver interessado em conhecer alguém com olhos cinzentos, sua melhor chance é no leste e norte da Europa. As cores dos olhos ainda mais raras são vermelho ou violeta, que às vezes podem ser o resultado de diferentes condições de saúde. Existem pessoas por aí que têm o superpoder de ver 100 milhões de cores diferentes sem a ajuda de nenhum dispositivo sofisticado. Vemos cores graças a algumas células nos nossos olhos chamadas cones. A maioria de nós tem 3 tipos de cones para ajudar a traduzir o que vemos nas cores que nosso cérebro é capaz de entender. No entanto, os especialistas acreditam que há um pequeno grupo de pessoas chamadas tetracromatas que tem 4 tipos desses cones. Até agora, os pesquisadores só conseguiram identificar mulheres com essa condição. Aquela bolinha em forma de lágrima pendurada no fundo da garganta, você sabe, aquela que ajuda a engolir a comida, é chamada de úvula. O nome dela vem do latim e quer dizer pequena uva. Surpreendentemente, cerca de 2% das pessoas nascem com uma úvula bífida, o que significa que esse órgão indispensável é dividido ou bifurcado. Você com certeza pode surpreender os outros com essa sua característica legal nas festas. Brincadeiras à parte, porém, as pessoas com úvula bífida às vezes podem ter problemas para comer, beber e falar. Elas também podem ter problemas com a digestão de alimentos. Sua fala também pode parecer um pouco incomum, mas isso depende do quanto a úvula é dividida. Essa próxima característica corporal em particular pode não ser a melhor para quem quer sair de férias, mas permite que as pessoas façam mais com menos sono. Dizem que famosos como Nikola Tesla, Margaret Thatcher e Winston Churchill tinham essa característica super rara. Esse gene, chamado gene DEC2, ajuda a regular nosso ritmo circadiano, nosso relógio biológico natural que nos informa quando devemos dormir ou comer, nos deixando com um sono ou com fome. Uma pessoa com essa mutação rara pode basicamente ter um ciclo normal de sono em menos tempo. Elas podem se sentir descansadas mesmo que tenham dormido por apenas 4 a 5 horas. Esse é um superpoder que eu definitivamente gostaria de ter. Que tal uma mutação genética que lhe dá ossos parecidos com os dos super-heróis? Eles são basicamente inquebráveis. Ela também deixa a pele menos propensa ao envelhecimento. Sim, parece que com esse recurso você pode escapar de acidentes ileso e até mesmo resistir ao passar do tempo. Outras pessoas têm uma característica muito atraente, mas que pode passar despercebida, pelo menos à primeira vista. Elas têm uma coisinha chamada distiquíase, que basicamente significa uma linha extra de cílios. Caso você também esteja se perguntando sobre os aspectos clínicos, isso resulta de uma mutação genética de determinado gene. Por mais bonito que pareça, as pessoas com essa camada extra de cílios podem ter algumas sensações bastante desagradáveis nos olhos e, em alguns casos, até ter problemas de visão. Se cabelo de vidro não te diz nada, saiba que é de fato uma condição que você pode ter. Eu sei que é bastante autoexplicativo, mas apenas para sua informação, ela deixa os cabelos crespos e secos. Ele fica tão incontrolável que você literalmente não consegue nem penteá-lo. Também tende a crescer do couro cabeludo em todas as direções. Quanto à coloração, ele pode ser loiro brilhante ou grisalho. A maioria de nós tem fios de cabelo cilíndricos. Pessoas com essa condição têm fios triangulares ou em forma de coração, ou até mesmo chatos. É extremamente raro, com apenas 100 casos confirmados, mas torna-se mais fácil de lidar com a idade. A maioria de nós humanos evolui para ter algumas características específicas dependendo da região do planeta em que vivemos. Mas há um grupo de pessoas, especificamente aquelas que vivem em maiores altitudes, que desenvolveram algumas características bem legais. Deixe-me explicar. Ambientes de altitude têm menos oxigênio. Essas pessoas não apenas sobrevivem nesses locais, mas também se adaptam para realmente prosperar por lá.
Por exemplo, aqueles que vivem na Cordilheira dos Andes da América do Sul têm glóbulos vermelhos que podem transportar muito mais oxigênio. Isso torna seu sistema circulatório geral muito mais eficiente. As pessoas que vivem em condições semelhantes em outras partes do mundo também se adaptaram à sua maneira. Elas são capazes de respirar mais para que possam suprir adequadamente seus corpos com oxigênio. Este é muito importante quando se trata de aparência, mas significa pouco em termos de saúde geral de uma pessoa. Estou falando de piebaldismo. Aqueles que têm isso carecem de melanócitos, aquelas células que produzem o pigmento capilar em algumas partes do cabelo. É algo mais comum acima da testa, na frente da linha do cabelo, mas também pode aparecer em sobrancelhas ou cílios. As pessoas que têm isso nascem com essa condição e a carregam por toda a vida. Se você realmente quer se livrar desse detalhe, precisa sempre pintar o cabelo, mas eu pessoalmente acho super legal. Todos nós sabemos que o coentro realmente não é uma unanimidade. Não sei vocês, mas pra mim tem gosto de sabão. Acontece que ele não é de fato uma questão de preferência. Um gene faz com que a planta tenha esse sabor desagradável. Um estudo realizado em um grupo de cerca de 30 mil pessoas revelou que você pode encontrar uma variante genética específica nas pessoas que dizem que o coentro tem gosto de sabão. Esse gene tem mais a ver com o odor da planta do que com o sabor em si. Se você é uma dessas pessoas, mas realmente quer dar uma chance ao coentro, de qualquer forma, um pequeno truque a tentar, ou pergunte às pessoas que preparam as refeições em sua casa. Você sempre pode esmagar a erva antes de usá-la nos pratos. Por que isso ajuda? Bem, porque com o esmagamento, as substâncias responsáveis pelo sabor de sabão são quebradas e ficam menos propensas a ter um gosto desagradável.